Fala pessoal, eu vim aqui falar sobre as cartas de peixe, né? Vamos começar aqui pelas cartas de peixe, começando pelo rabo. Então, basicamente, a primeira carta que eu vou falar aqui é o Koi. Essa carta ela é muito boa. Ela é uma carta de speed up ativo, né? Você, ao efetuar um ataque, você ganha velocidade. Essa velocidade vai durar o round que você está atacando, mais o próximo. Te dá 30 de defesa, 110 de ataque. É uma carta muito boa, tem uma utilidade muito boa. Ela precisa ser combada com outra carta, tipo peixe para funcionar. Por exemplo, vamos supor se mistura Koi com... Não vai dar pra misturar Koi com Nimi, obviamente. Mas se misturar Koi com Risk Fish, por exemplo, com uma boca, você vai conseguir ter uma vantagem de... Misturando essas duas cartas, você conseguiu o speed up ativo aqui dessa carta. Tirando o rabo, o peixe não possui nenhuma carta custo zero, até porque a combinação disso aqui com uma carta custo zero seria absurdamente forte. Arco vai poder funcionar assim, arco misturando com custo zero qualquer, porque arco pode misturar com qualquer outra carta, e arco é um chifre de besta. Pois bem, Nemo aqui, basicamente quando você mistura com outra carta, combina com outra carta, né, faz o combo com outra carta, você ganha um de energia, né, inclusive você pode misturar Nemo com Nemo, você pode combar Nemo com Nemo para gerar 2 de energia. Você tem a Tagepola, essa Tagepola ela tem uns status muito bons, só que o efeito de Jinx não é tão interessante, porque normalmente quando você tem um peixe você vai conseguir estourar a besta inimiga, e por vezes até mesmo o bug inimigo. Então acaba que não é muito interessante, até porque besta realmente é uma ameaça em relação a crítico, mas bug costuma não ser uma ameaça tão grande. E é uma carta ranged, é uma carta muito boa, pra ser sincero, é uma carta muito boa, mas que é difícil de encaixar ela no jogo atualmente, até porque ela está competindo diretamente com Koi e Nemo, então dificilmente você vai ver outra coisa é, além dessas duas cartas. Ranchu também é uma carta muito boa. Ela é ranged, ela pega shield, que é bem mais interessante que Jinx. Ela tem uns status muito bons, que é 120 de ataque e 30 de defesa. Ela pode ser uma alternativa muito boa para quando você quer, ao invés de utilizar algum backdoor ou dive como Shrimp, você vai querer utilizar, por exemplo, Smart Shot ou Sneak Rage, que é a boca de réptil. Então isso aqui se torna uma opção bem interessante. Na vaga também é bem interessante quando você ataca a primeira, você ganha 20% de dano, então você vai para 120 e 40, você tem uma defesa muito boa aqui. Isso aqui pode ser interessante para quando você tem uma outra possibilidade de buff de velocidade, como um arco, por exemplo. Isso aqui pode ser uma alternativa muito interessante. E por fim tem Shrimp. Shrimp basicamente você vai pular na backline do oponente. Isso aqui é muito bom mesmo contra aves e contra bestas e mechs. Porque normalmente você vai atacar primeiro que besta e Max, vai matar ele fácil e fácil. Contra a ave também, porque a ave são bem em papel. Existe a possibilidade de ser atacado junto, mas tipo assim, se a ave vier te atacar, com Dark Souls, por exemplo, você vai conseguir resistir ao golpe e virar nela e atacar ela. Então antes isso aqui dá uma imensa vantagem também contra a ave. Beck, você tem o Eremita aqui, que basicamente é uma carta custo zero não, ataque zero quer dizer, ou carta neutra, que ela não vai efetuar nenhum ataque, ela não é nenhum movimento melee, nem range na verdade. Ela só vai ficar na dela e vai passar um turno enquanto ela faz o movimento dela. Isso aqui inibe crítico, então isso aqui na verdade é bem interessante para tanques que podem ser estourados facilmente por crítico. E para peixe já não é algo tão interessante. A não ser se você querer fazer um peixe tanque, que é uma opção também. Que peixe é uma classe tão forte que ela pode ocupar as três posições ao mesmo tempo: a posição de tanque, de mid e de back. Que peixe é absurdo, cara. Blue Moon é uma carta ranged, tem uns status muito bons. E quando você atinge um oponente que tem last stand, você ganha uma carta. Então, tipo assim, ela tem um efeito que é difícil de procar, mas quando você proca é bem interessante, bem útil. Tem Goldfish, isso aqui pra gente counter a Terminator. Basicamente, qualquer oponente que causa lentidão, entende? Contra Reptiles no geral, Reptiles vão sofrer muito contra essa carta, que é Goldfish, se eles não tiverem te envenenado. Se seu backline, por exemplo, for um Goldfish, é bem interessante você evitar de utilizar ele pra não ser envenenado, porque se for envenenado ele vai conseguir procar de alguma forma um debuff você causar dano extra com Allergic Reaction, mas caso contrário, dificilmente vai conseguir, porque vai depender muito do slow dele. Ele não vai procar por conta do seu efeito dessa carta, que cada vez que você apanha, você ganha um speed up. É um speed up passivo, né? Você precisa de apanhar para conseguir ele, mas você consegue. Eu acho que essa carta é muito forte e eles poderiam melhorar os status dela. Então eles botar aqui 110 30 ou 110 20 mesmo. E colocar esse efeito
funcionar só quando quebra o escudo, eu acho mais eficaz. Entende? Pelo menos mais equilibrado. Você tem Shipwreck também. Isso aqui é muito bom pro mid. Basicamente, isso aqui levanta um escudo absurdo e ainda te dá um buff de ataque quando você for atacar. Então, basicamente, você não vai querer que seu primeiro ataque seja com essa carta. Porque senão você vai usar todo o buff que você conseguir de ataque extra nela. Então, se você tiver uma outra carta para atacar, você vai querer combinar com essa outra carta. Por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos presumir que seu rabo era o Ranchu, por exemplo. Se você botar o Ranchu para atacar primeiro, antes do Shipwreck, você já vai bater com o Ranchu com ataque extra, o que é muito forte. A Nemona é praticamente o ponto forte da Nemona é o fato da recuperação de HP e a cada outra Nemona que você pode ter uma Nemona costas e uma Nemona chifre, a cada Nemona que você tem, você recupera mais 50 de HP. É uma carta boa, mas é uma carta que era melhor, ela está sendo bem nerfada atualmente. Eu acho que eles precisam repensar a mecânica como ela funciona, entende? Porque ela está no meio termo que ela não consegue agradar nenhum nem outro, ela precisa funcionar de maneira mais decente. Tipo, ou você recupera a vida mesmo, e você é focado em defesa e recuperação de vida, ou você é focado em causar ataque e recuperar menos. Entende? Tem que ter um equilíbrio nessa situação. Peste é uma carta boa, o efeito dela é bom, só que eu acho que ela está enfraquecida. Eles poderiam dar uma buffada aqui nos status dela. Até para tornar ela viável, porque ela está competindo diretamente com Goldfish e com Scale. E ela é melee, né? Ela não é ranged. Então, tipo, ela é pouco interessante ser utilizada. E também, quando você tem carta custo zero, é muito fácil você counterar a peste. Por exemplo, vamos presumir que você está enfrentando uma planta com besta e ave. Se você quiser colocar a tua planta para usar Trinken e usar a tua besta, a tua ave para dar um golpe só, você vai fazer com que esse peixe foque na planta, porque ele vai focar no inimigo que estiver mais próximo, se todos fizerem um ataque. E com isso você vai fazer com que o seu oponente fique lotado de energia. Entende? Então não é muito interessante. E para utilizar ela, você tem que combinar com outras duas cartas. Pode ser de qualquer tipo. É muito bom você combinar ela, a peste, com uma carta custo zero. Cartas que fazem combo são muito eficazes com carta custo zero. Então vai ser bem comum você ver peste junto de Nimo, que é uma carta custo zero. Então dá pra você fazer os dois. Outra combinação interessante para ela é esse aqui, ó, que é o Shell Jab, que aumenta em 130% do dano quando você ataca o inimigo que está sem fazer nada, o inimigo parado. E como aquela carta já foca inimigo parado, uma coisa leva a outra. Então você consegue otimizar bem o seu dano aqui. Ainda mais se você combinar essa combinação, esse aumento de dano de 30% com o Risk Fish, por exemplo. Você poderia pegar um Risk Fish aqui, quando você for enfrentar um tanque, você ganharia 20% de dano em cima de 130% de dano, que dá um dano absurdo. Vamos ver. A Angry-Lan é uma carta muito boa para duelistas, porque normalmente você vai querer resistir a um golpe para no próximo round você poder atacar primeiro que seu oponente e finalizá-lo. Entende? Isso pode acontecer quando você tem menos HP e uma velocidade igual ou superior. E aumenta em 20% do seu dano, que dá a possibilidade de você finalizá-lo. Os status são muito bons, normalmente cartas têm 40% de defesa, 40% de defesa para cima, são muito boas em questão de defesa, até 35% assim, são muito boas em questão de defesa, para você resistir a um golpe e poder finalizar seu oponente no próximo round. Entende? Isso é muito, muito bom. Swallow, que é a Catfish, é melee. Ela consegue recuperar bastante vida, tendo status bons. Tipo, ela não é uma carta muito utilizada, porque as outras alternativas que existem são melhores que ela. Mas ela é uma carta boa. Ela é uma carta boa. Outra coisa também é que quando você tem uma carta que recupera a vida, você vai querer ter uma segunda carta para aumentar a defesa desse cara. Então talvez uma combinação boa você pode fazer com Catfish é combinar ela com Shipwreck. Porque você vai levantar uma defesa boa e ainda vai recuperar a vida. A Fish Rook, que basicamente aumenta em 20% o dano que você vai causar em, em tanques no geral, que são répteis, duskies e plantas. E basicamente acontece o seguinte: você ataca uma vez, você vai ganhar o buff de 20%, então seu próximo ataque vai receber esse buff de 20% de dano extra. O que é bem eficaz quando você combina essa carta com partes de besta ou de bug. Isso otimiza e muito o dano que você vai causar em tanques, e tanques são counters naturais de peixes, né? Então é uma combinação muito eficaz para você ter uma jogada contra esse tipo
de matchup. Por último, Piranha. Piranha é uma carta muito boa em questão de status, só que o efeito dela é quase impraticável. Eu acho que eu só vi uma vez na vida e foi ao acaso esse efeito sendo praticado. Que basicamente quando você tiver menos de 50% da vida, você vai atacar o inimigo que está machucado, mais próximo. E durante o inimigo machucado mais próximo vai ser o frontline, entende? Ou o midline, vai ser o próximo que você vai atacar de frente. Dificilmente vai ser um cara de trás, entende? A única situação em que isso poderia acontecer seria uma ave com um outshot atrás, por exemplo, que ela se machucou com um egg, algo assim. E você tem um mid que. Você tem um mid que o cara não tomou nenhum golpe até o momento e com isso você vai conseguir atacar o back do cara. A Cirrose. Por fim, Babilônia. Babilônia basicamente tem uns status muito bons, 100 de ataque e 50 de defesa, e dá 130% de dano quando você ataca um cara que tá à toa. É uma carta muito boa. É uma carta que é boa tanto defensivamente quanto agressivamente. Só que pra você encaixar ela bem, você precisa combinar ela muito bem com Pest. Dificilmente ela sozinha vai ser uma carta boa. Entende? A não ser que você combine com Shrimp ou algo do gênero. Tia Shell. Essa carta é basicamente o seguinte, cara. Ela não tem uns status tão interessantes. Até porque o efeito dela é basicamente o seguinte: adiciona 30% de escudo PC Axe quando ele está atacando. Basicamente, quando você efetua um ataque, você aumenta em 30% o seu escudo. Isso aqui é muito semelhante ao Timber. Isso aqui é basicamente um Timber de chifre. Que ela não é tão interessante, especialmente porque por conta das cartas que ela está competindo para poder exercer uma função, sabe? É difícil de encaixar essa aqui porque ela está competindo com Clan Shell, com a Nemna, com Oranda, o Showstar, a Babilônia. Então dificilmente você vai conseguir encaixar ela. Você poderia encaixar, por exemplo, numa situação em que você tem um Whiskey Fish na boca e talvez você queira ter Revenge Roll nas costas de besta. É uma alternativa. Mas normalmente vai ser bem difícil encaixar ela. Clan Shell é meio redundante e ela é uma carta melee. Tipo assim, ela é bem equilibrada, ok? Só que ela é muito redundante porque você ganha dano extra contra uma classe que você já tem vantagem. Então é meio sem sentido. Dificilmente você vai utilizar isso aqui. Entende? E outra coisa, quando você enfrenta Bug ou Mac, é bem mais interessante você finalizar eles sem eles entrarem em last stand do que você ganhar um dano de ataque e poder atacá-los. Essa Anemona, diferente da outra que é melee, ela é ranged, né? E ela combina muito bem quando você tem outra Anemona no personagem, no Axe. E basicamente, dificilmente você vai querer ter uma Anemona isolada. É bom, 100% dos casos praticamente, você ter duas Anemonas do que uma isolada. Oranda é uma carta que sempre competiu com o Showstar e basicamente era a versão mais poderosa da Showstar, até porque o efeito da Oranda é muito ruim. Então a Oranda ela sempre venceu por conta dos status dela, tanto de parte de fato de dar 1 de HP e 3 de velocidade, como também ser ranged, de ter muito ataque e ter um corpo muito bom no geral. E por fim tem a Showstar, que ela é ranged também, e se você conseguir finalizar o oponente utilizando essa carta, ele não entra na stand, o que é muito bom. Em questão de utilidade, a Show está muito melhor que a Oranda, mas a Oranda é melhor para causar dano bruto. Então, basicamente, a diferença entre os dois é isso. O vídeo acaba por aqui, falou e até mais.